Há 7 anos, a Rússia já mostrava disposição para que os Estados Unidos da América agissem na Venezuela como quisessem, em troca de que Washington desse ao Kremlin total liberdade de ação na Ucrânia. Mas após a queda do regime de Nicolás Maduro na Venezuela, a Ucrânia pode respirar aliviada, pois essa operação de Trump acabou beneficiando Kiev. Agora surgiram detalhes ocultos sobre como Trump superou Vladimir Putin. O presidente dos Estados Unidos da América já exigiu do novo presidente da Venezuela que expulse imediatamente do país os agentes e mercenários russos, além de encerrar a produção de drones para o exército russo. Sim, a Venezuela era um dos centros de criação de armas letais para os ocupantes russos. Enquanto Trump foca na Venezuela, a Ucrânia busca garantias de segurança com europeus, pois as negociações de paz seguem paradas. Neste episódio vou responder as perguntas mais comuns, por exemplo, se houve um acordo entre Trump e Putin em relação à Venezuela e à Ucrânia. Como a prisão de Maduro impacta a guerra da Rússia na Ucrânia? Podemos chamar o que aconteceu em Caracas de um fracasso pessoal de Vladimir Putin? Os Estados Unidos da América estavam juridicamente certos e o que esperar a seguir no âmbito geopolítico? Vamos analisar todas essas questões juntos. Meu nome é Alexei Petit e vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário abaixo. Isso ajuda muito na divulgação do conteúdo no YouTube. Vou ficar muito grato pelos seus comentários e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petit News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, de repente, o New York Times publica um artigo afirmando que a Rússia, há 7 anos, já demonstrava disposição para permitir que os Estados Unidos da América agissem na Venezuela como quisessem. Em troca, Washington daria ao Kremlin liberdade total na Ucrânia. Segundo depoimentos no Congresso dos Estados Unidos da América, Fiona Hill é ex-conselheira para assuntos da Rússia e da Europa no Conselho de Segurança Nacional durante o primeiro mandato de Donald Trump. Agora vou citar o New York Times. As lembranças dessa proposta informal ressurgiram em meio à reação ambígua de Moscou à intervenção dos Estados Unidos da América nos assuntos da Venezuela e ao aumento das tensões entre Washington e Caracas. Segundo Fiona Hill, o Kremlin, por sua mídia e comentaristas, promovia ativamente a ideia de troca de zonas de influência. Os russos deixaram claro que queriam uma troca estranha entre Venezuela e Ucrânia, disse Fiona Hill em audiência no Congresso em outubro de 2019. Mais de 2 anos antes da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. Segundo ela, a essência da proposta era que, se os Estados Unidos da América insistissem no direito de controlar sua região de influência, deveriam concordar com o mesmo direito da Rússia em relação à Ucrânia. Vocês querem que a gente saia do seu quintal? Foi assim que eles formularam, mas vocês também estão no nosso quintal na Ucrânia, explicou a posição do Kremlin Hill. Ela destacou que foi pessoalmente a Moscou para rejeitar essa ideia. A proposta surgiu em meio a uma forte escalada nas relações entre os Estados Unidos da América e a Venezuela, quando a Rússia enviou cerca de 100 militares e novos armamentos para apoiar o regime do presidente Nicolás Maduro. A queda de Maduro foi mais um golpe aos regimes apoiados por Moscou. Pouco mais de um ano antes, o presidente sírio Bashar Assad também havia sido deposto. E aqui surge a primeira pergunta. Será que a Rússia fez um acordo secreto com os americanos sobre a operação na Venezuela e isso vai impactar negativamente as negociações de paz na Ucrânia? Acho que não. Explico o motivo. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo. É simplesmente uma joia na lista daqueles regimes que a Rússia controla praticamente desde que os russos começaram a se aliar ao regime de Maduro. Eles destruíram a produção de petróleo na Venezuela de 3,5 milhões de barris por dia para 500 mil a 1 milhão de barris, ou seja, mais de 3 vezes menos. Reduziram a produção de petróleo na Venezuela. Ao mesmo tempo, com as tecnologias modernas, a Venezuela pode facilmente extrair mais de 10 milhões de barris por dia, ou seja, tanto quanto a Rússia extrai por dia. E no futuro, esse aumento na produção vai derrubar os preços do ouro negro. Sejamos sinceros, só 3 milhões de barris extras por dia que a Venezuela tem direito de extrair como membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo já vão destruir a economia da Rússia. Isso expulsará totalmente os russos do mercado de petróleo. Não se esqueça que China e Índia também compram petróleo venezuelano. Se a Venezuela passar a produzir muito mais, eles podem simplesmente abrir mão do petróleo russo.
Ou seja, a Venezuela era um país estrategicamente importantíssimo para os russos, e eles com certeza estão chocados com o que aconteceu. E essa humilhação dói ainda mais por causa de como tudo aconteceu tão facilmente. Por isso, eu suponho que a Rússia ainda vai tentar de alguma forma recuperar a Venezuela dos americanos, e isso é definitivamente benéfico para a nossa posição de negociação ucraniana, porque o Trump não vai gostar se a Rússia começar a reagir e tentar recuperar Caracas. E tem mais uma pergunta que está no ar e que às vezes aparece nos comentários dos meus vídeos. E para a Ucrânia, o que muda com a queda do regime de Maduro? Qual a diferença entre o que acontece lá na Venezuela e aqui? Existe uma linha tênue. Ao contrário do regime de Cuba, Maduro não enviou mercenários para lutar contra a Ucrânia. Mas a Venezuela foi o centro de produção dos drones Shahed para a Rússia. Na Venezuela havia grandes oficinas de montagem com placas, blocos e processadores, todos fabricados ali. A Venezuela não estava sob sanções tão rígidas como, por exemplo, a Rússia ou o Irã. Além disso, a mão de obra lá era muito barata. Na mentalidade criminosa dos russos, esse é realmente o lugar ideal para montar armas, para depois matar ucranianos com tudo isso. Todas essas peças eram carregadas em aviões de passageiros, cuja frequência de voos aumentou drasticamente com o início dessa cooperação em drones. Olhem para os gráficos e vocês verão que por algum motivo, de repente, os aviões começaram a voar muito ativamente da Rússia para a Venezuela. Por isso, com o tempo, a quantidade de drones dos russos pode diminuir. Porque agora essa produção pode acabar. A próxima questão é se isso representa uma derrota militar para a Rússia, ou seja, se a operação na Venezuela foi uma derrota para o Kremlin. Vamos analisar. Isso é, sem dúvida, uma derrota pessoalmente para Putin, para a Rússia como um todo e para suas armas, sendo uma derrota inesperada e humilhante. Além do petróleo e dos Shaheds, existem outros fatores. Os mercenários do grupo Wagner atuaram como seguranças pessoais de Nicolás Maduro desde 2019. A Rússia entregou à Venezuela muitos sistemas de defesa antiaérea, incluindo 2 S-340 Buk e S-125, entre outros. Além disso, foram fornecidos 14 aviões Su-30 e também seus Tu-160 voaram para lá. E eu lembro que a Rússia apresentava o pouso da aviação estratégica em Caracas como uma garantia de segurança inabalável. Tipo, olhem só, nós até enviamos aviação estratégica para a Venezuela, então nem pensem em atacar eles. Havia também helicópteros e milhares de russos controlando tudo. E além disso, nos últimos meses, o Kremlin transferiu ativamente tropas e drones para a Venezuela. Uma quantidade significativa de aviões de carga russos Il-76 realizava voos para entregar drones First Person View especialistas e assim por diante. E tudo isso os americanos destruíram em meia hora. Pete Hegseth já está rindo abertamente dos russos. Ontem ele disse: onde estava a elogiada defesa antiaérea russa? Parece que não funcionou. A mesma coisa aconteceu quando Bashar Assad fugiu da Síria, a mesma coisa aconteceu com o Irã. Em junho, durante a guerra de 12 dias, o Irã acusou a Rússia de traição, dizendo: escutem, assinamos uma parceria estratégica com vocês. Então, onde está a ajuda? Em meio a isso, surge a dúvida: para que serve um aliado como a Rússia? Vamos tratar da questão mais difícil jurídica e moralmente. Os Estados Unidos estão certos ao capturar Maduro e existe alguma analogia aqui com a invasão russa na Ucrânia? Porque é exatamente essa tese que os russos estão espalhando agora, dizendo que é a mesma coisa, mas não há analogia aqui. Moralmente e juridicamente, os Estados Unidos da América estão certos. Na Venezuela, desde 2002, existiu uma ditadura criminosa brutal sob controle dos russos, ou seja, esse pesadelo durou 24 anos. Se você observar as acusações feitas nos Estados Unidos da América contra Nicolás Maduro, verá que elas cobrem 25 anos de sua atuação política. Dos 28 milhões de habitantes da Venezuela, 8 milhões deixaram o país durante o governo de Nicolás Maduro. Isso diz alguma coisa. As pessoas na Venezuela literalmente vivem na pobreza, apesar de possuírem enormes reservas de petróleo pesado, as maiores do mundo, e isso não é tudo. O Serviço Federal de Segurança russo e os serviços secretos de Cuba ensinaram e treinaram o regime de Maduro a lidar com dissidentes. E ainda teremos surpresas quando os Estados Unidos da América começarem a divulgar provas das ligações de Maduro e dos russos com o cartel Solntseevskaya.
No final das contas, os Estados Unidos da América anunciaram uma recompensa no âmbito de um processo criminal real, então, do ponto de vista jurídico, está tudo correto aqui? Não houve operação militar contra a população, apenas contra Nicolás Maduro, líder do regime. Ao ser capturado, a operação foi encerrada. É isso. Portanto, traçar qualquer paralelo com a guerra da Rússia contra a Ucrânia não faz sentido algum. E também dizer, como os russos afirmam agora, que o direito internacional foi destruído a partir deste momento. Sim, foi destruído. Pelos russos, quando invadiram a Ucrânia em 2014, quando tomaram a Crimeia, quando iniciaram a guerra no Donbás, diziam: "Ah, nós não estamos lá, são apenas homenzinhos verdes." Foi naquela época que o direito internacional morreu, ele deixou de existir no mundo. E não agora, quando Donald Trump capturou Nicolás Maduro. E é muito estranho quando aparecem alguns protestos na Europa, até sobre esse assunto tipo, como assim capturaram o Maduro? Pois é, uma pessoa que realmente está envolvida com a ditadura, bom, pelo visto, esse é o destino que o espera. Gostaria que exatamente o mesmo acontecesse com Vladimir Putin, mas infelizmente isso com certeza não vai acontecer tão cedo. Aqui eu deixo reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like se você achou este episódio útil e as informações foram interessantes para você. Você pode apoiar financeiramente o trabalho deste canal do YouTube com qualquer doação ou assinatura pelos links e dados fornecidos. Na descrição do vídeo, apoie o canal Alexei Pet, escolhendo o formato mais conveniente para você. Eu ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se e até mais.